Paz, irmãos, boa noite. Eu vou levar a palavra de hoje, né? Não vai ter o culto de hoje, mas a gente vai dar a palavra do mesmo jeito, né? E a palavra que o Senhor tocou no meu coração é falar sobre gratidão, né? Mas antes de começar a falar a palavra, vamos orar, né? Orar um pouco. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, falando um pouco mais do Senhor, apresentando um pouco mais daquilo que nós aprendemos contigo no teu livro sagrado. Nós cremos que o Senhor tem tantas coisas para nos revelar, basta nós se dedicarmos ao Senhor e aprender tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito para nós. A partir do momento que nós tivermos as nossas leituras diárias, o Senhor vem revelando, né, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Então leva, Senhor Jesus, a nossa mente cativa ao Senhor. Leva, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua bondade. E que nós venhamos, meu Pai, ter realmente, Senhor Jesus, dentro do coração, meu Pai, uma gratidão por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda continua fazendo nas nossas vidas, né? Então que todos que venham, meu Pai, escutar essa palavra, venham, meu Pai, ser abençoados, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava falando que o Senhor me incomodou muito sobre gratidão, né? Gratidão ao Senhor, né? E eu tava falando, tá bom, Senhor, o que nós vamos falar sobre gratidão? O que o Senhor quer que eu fale, né, para o teu povo, né? E aí, lendo a Bíblia, os versículos que tinham a ver com gratidão, Deus tocou muito no meu coração sobre a cura dos 10 leprosos, né? Está lá no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 17, no versículo 11. E está escrito assim, a cura dos 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram ao seu encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhe disse: Ide e mostrem-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Essa passagem aqui, né, ela deixa bem claro, né, que Jesus ele estava passando, né, entre uma cidade e outra, né? E quando ele estava indo, né, no meio do caminho, ele passou por uma cidade, por um povoado, né? E ele, perto de entrar, né, no povoado, os leprosos que viviam em volta da cidade, né, ao redor da cidade, porque eles eram impuros, então eles não podiam participar, né, de nenhuma atividade dentro da igreja. Eles eram excluídos, né? E eles já deviam saber, né, porque não é a primeira vez que Jesus curou o leproso, né? Porque em algumas passagens anteriores ele também já curou um leproso, né? E ele impôs a mão e curou, né? Só que desta vez os leprosos eles ficaram de longe, né? E eles falaram, e eles realmente, eles já sabiam da história de Jesus, porque nessa passagem mesmo falava, né? Porque muitos já ficaram sabendo, né, das maravilhas e dos milagres que ele fazia e ficavam milhares de pessoas ao redor de Jesus para serem curados, né, para ouvir as palavras que Jesus colocava no coração, na mensagem dele, né? E aí ele fala, né, que assim que os leprosos avistaram o Jesus, né, eles foram de encontro com Jesus. Mas naquela época os leprosos não podiam nem se aproximar das pessoas, né? Então eles foram para próximo de Jesus, mas eles pararam, ainda ficaram
uma certa distância de Jesus, né? E aí ele falou, né, que eles gritaram, né, eles ficavam gritando: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de nós, né? Porque na situação que eles estavam ali, eles só podiam ficar rodeando lá a cidade e esperar a própria morte, né? Porque eles não podiam mais viver dentro da cidade, né? Eles eram excluídos. E aí eles gritaram e clamaram ao Senhor para que o Senhor pudesse salvar eles, né? E o Senhor, o Jesus, ao ver os leprosos, né? Ele não perguntou e nem tocou nenhum, né? Ele só falou assim: vai e se apresente ao sacerdote, né? E os 10 foram, né? Os 10 foram a caminho do para falar com o sacerdote. E eles, no caminho, eles foram purificados, né? E aí, no caminho, eles foram purificados, né? E aí, o que aconteceu? Os 10 foram purificados. Só que somente um voltou, né? E ele realmente, ele voltou já glorificando ao Senhor, gritando, dando pulo de alegrias. Eu tento imaginar essa situação, né? Porque eu creio que para ele foi curado, para ele era tipo o que realmente ele precisava, o Senhor fez por ele, né? Então ele voltou gritando, dando graças, agradecendo o Senhor. Quando ele chegou perto de Jesus, ele se prostrou com o rosto no chão, né? E ele gritou, né, cada vez mais, só agradecendo mesmo, né, pelo milagre que ele fez, né? E aí Jesus, né, ao ver toda essa situação, ele perguntou: mas não eram mas não eram 10 os que foram curados, mas somente esse voltou. E aí Jesus fala, né, para ele: levanta, sua fé te curou, né? Ele teve fé, né? Só que todos nós temos fé, né? Todos nós temos fé que o Senhor pode fazer milagres nas nossas vidas, né? Mas quantos de nós voltamos ao Senhor, né, dando glória, glorificando o Senhor, né? E aí, né, nessa situação, né, nessa situação, os leprosos viram Jesus, suplicaram e foram curados, né? Mas quando receberam a cura, né, irmãos, somente um lembrou, né, de voltar ao Senhor. Eu fico imaginando, né? Os outros, com certeza, eles receberam a cura também. Eu creio que todos foram curados, né? Porque a palavra dele diz, né? A cura dos 10 leprosos. Então, os 10 leprosos foram curados. Só que eu imagino também, né, a vida de cada um, né? Imagina, eles foram separados da família, separados do círculo dos familiares, de amizades, de qualquer coisa que eles tinham dentro da cidade. Eles foram excluídos, né? Só que muitas vezes, né, eles foram, eu tenho certeza que eles foram curados, porque a palavra diz, né, a cura dos 10 leprosos. Ele não fala que os 10 leprosos voltaram a ter lepra, né? E aí ele fala, né, que somente um voltou, né? Porque os outros, com certeza, eles saíram correndo. A partir do momento que eles se viram curados, eles quiseram voltar, né, para sua casa, para sua esposa, para seus familiares, para contar a grande obra, né, a grande maravilha, a grande bênção, né, que eles receberam, a grande cura que eles receberam do Senhor, né? E eu creio nisso. Só que eles esqueceram, né, de voltar ao Senhor. E aí mais para frente o Senhor fala, né, que eles não voltaram, não tiveram gratidão com o Senhor, né? Porque o Senhor fez um milagre, fez uma maravilha na vida deles e eles não tiveram a gratidão, né? E aí aqui fala, né, que só teve um que voltou, né? E a palavra deixa bem claro, né? Só teve um que voltou e ele era samaritano. Então ele não era nem do povo de Deus, né? Ele era uma pessoa que, vamos dizer assim, não era um povo escolhido, mas mesmo assim Jesus curou ele, né? Porque Deus veio para o povo de Deus e veio para os gentios também, né? Mas ele teve na mentalidade dele de voltar agradecendo e dando glória a Deus, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo sendo um samaritano naquela época, né? Que não era o do povo de Deus, né? E aí a gente precisa aprender com isso, né? Porque muitas vezes a gente pega e fica pedindo tanto para o Senhor por alguma situação que nós estamos passando, né? Por alguma coisa que nós estamos vivendo, né? Pode ser na nossa área física, na nossa área espiritual, na nossa área da saúde, né? Muitas vezes nós precisamos de um milagre do Senhor. E quantas vezes nós estamos que nem os 10 leprosos, assim, sabe? Afastados das pessoas, né?
E nós estamos pedindo ao Senhor, né? Qualquer oportunidade de nós vermos ao Senhor, a gente grita, a gente clama, a gente ora, pede para que o Senhor intervenha na nossa situação, né? E eu creio que em todas as circunstâncias o Senhor nos abençoa, o Senhor traz cura, né? O Senhor traz libertação nas áreas das nossas vidas, né? Só que nós precisamos ter, né, esse entendimento de ter uma gratidão ao Senhor, né? Porque tudo que Ele faz, né? Pois o Senhor, Ele é o nosso único Salvador, né? Muitas vezes nós podemos procurar ajuda em tantas pessoas, né? Só que tem coisas que realmente só o Senhor pode fazer por nós, né? Nem sempre o nosso parente mais próximo, a nossa esposa, nossos pais, vão poder nos ajudar. Tem situações que é só o Senhor mesmo nas nossas vidas, né? Para transformar, né? Para nos ajudar, para nos dar uma cura, né? Para nos dar uma libertação em alguma área das nossas vidas. Porque muitas vezes nós precisamos, né? E é difícil, né? Então o Senhor pode trazer essas coisas, né? E aqui eu queria falar também, né? Porque ter gratidão é diferente de somente agradecer, né? A gente vive muitas situações, né, que sequer a gente demonstra um pingo, né, de gratidão por uma pessoa que nos ajudou, por uma pessoa que nos abençoou, né, por uma pessoa que dedicou um tempo, né, para nos ajudar, né, para nos abençoar. E muitas vezes nós recebemos a bênção, né, e ficamos que nem os nove leprosos, né. Muitas vezes nós saímos correndo, né, querendo contar para os outros, querendo contar a novidade, né, que nós fomos abençoados, que nós recebemos uma cura ou uma ajuda de alguém, e esquecemos, né, de ter a gratidão, principalmente com o Senhor, que o Senhor colocou essa pessoa nas nossas vidas, né, para nos ajudar, né, para nos colocar no caminho, né. E eu creio, né, que a gente precisa ter esse sentimento, né, de agradecimento e gratidão para as pessoas, né, porque muitas vezes as pessoas são colocadas no nosso lugar, né. É que nem eu falo, gratidão a gente tem que reconhecer, né, quando uma pessoa, né, nos ajuda, né, quando uma pessoa nos presta algum benefício, algum auxílio, algum favor, né, a gente precisa ter essa gratidão expressada para as pessoas, né. Eu lembro que na minha juventude, né, eu ia para a igreja com a minha avó, mas eu não estava muito ligado naquela época, era um pouco diferente. A gente ia para a escolinha dominical, a gente ouvia uma historinha, sabe? A gente não tinha experiências assim com o Senhor, né? Como hoje em dia a gente tem colocado para as crianças, né? Um pouco mais de saber lidar o dia a dia, como é viver com Cristo, né? Antigamente tinha uma cartilha, a gente seguia a cartilha. Mas uma coisa que eu via antigamente, o pessoal tinha muita gratidão, principalmente com o Senhor, né? Porque o Senhor, ele é tudo para nós, né? E as pessoas, elas faziam culto de ações de graça. Por quê? Porque o Senhor proveu, porque o Senhor curou, porque o Senhor trouxe uma providência que a pessoa estava muito necessitada. A primeira coisa que ela fazia, ela ia na igreja, ela dava o testemunho, né? Depois ela ia e falava assim, irmãos, eu vou fazer um culto, né, de ação de graças ao Senhor, né? Porque o Senhor fez um milagre na minha vida, pois o Senhor fez deu uma providência muito grande na minha vida, né? E hoje em dia eu não vejo mais isso, né? E o Senhor, ele tocou muito no meu coração falando isso, porque muitas vezes as pessoas passam assim, muito tempo clamando, muito tempo pedindo ajuda, e quando ela recebe ajuda, ela não tem a mentalidade de falar assim, nossa, eu preciso agradecer essa pessoa, eu preciso agradecer o Senhor por ter colocado essa pessoa, né, na minha vida, nessa situação que eu estou precisando. O Senhor usou essa pessoa para me abençoar, usou essa pessoa para me ajudar. Muitas vezes a gente fica assim, tão maravilhado porque aconteceu as coisas, porque deu certo as coisas, que nós esquecemos, né, de prestar ou até mesmo de agradecer, né, as pessoas, agradecer o Senhor, né. E aqui, né, a gente fala, né, porque muitas vezes a gente também está no outro lado, né. A gente está no lado de a gente poder abençoar, a gente poder ajudar uma pessoa, e muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas a pessoa não agradeceu. Nossa, mas a pessoa não tem nenhum pingo de gratidão, sabe? Muitas vezes a gente vê situações de pessoas que realmente quando estão assim com grandes problemas, eles correm, eles pedem ajuda, aí as pessoas vão, ajudam, se dedicam em tempo de oração, dedica o seu tempo físico ajudando as pessoas, ajuda em parte financeira,
ajuda em muitas coisas. E quando realmente a pessoa consegue receber aquele milagre, aquela benção, muitas vezes ela se esquece, ela não tem mais a gratidão, né? Ela não tem nenhum agradecimento com a pessoa. E basta a pessoa, a partir do momento que fazer algo para ela que pode machucar ou ferir algum sentimento dela, ela já esquece de tudo que a pessoa fez, de tudo que o Senhor fez para ela, né? Pois eu creio, né, que o Senhor ele faz todas as coisas, ele usa as pessoas para nos abençoar, mas muitas vezes nós esquecemos de ser gratos ao Senhor, né? Porque o Senhor ele fez e faz todas as coisas nas nossas vidas, né? E aqui ele fala, né, que a gratidão, o agradecimento a gente não precisa cobrar, né? A gente tem que fazer, mas a gente faz algo para quem é para uma pessoa, a gente tem que fazer com amor. Por quê? Porque o Senhor já fez por gente, por nossas vidas, né? E quando o Senhor fez pelas nossas vidas, nós também devemos fazer pela vida dos outros, né? É assim, lógico que a gente também fica contente, né? Quando a gente recebe um agradecimento, né? Quando a gente recebe um ato de gratidão, né? Pelas coisas que nós fazemos. Mas é assim, não é algo que a gente tem que ficar pensando. Tem aquela frase, né? Fazer o bem, né? Então a gente tem que fazer o bem, não importa quem. Muitas vezes nas nossas vidas, né? Na nossa carne gritando, a gente fala assim, tem pessoa que se eu pudesse eu não ajudava, porque a pessoa é ingrata, porque a pessoa não, depois ela sai falando mal da gente, sabe? A gente se dedica tanto a uma pessoa e a pessoa no final das contas nem agradece a gente, né? Depois acha que foi a nossa obrigação, mas a gente tem que ter esse sentimento, né, de poder abençoar as pessoas, não porque elas vão ter uma dívida de gratidão com a gente, mas porque o Senhor já fez isso por nós e nós devemos fazer isso para as pessoas, né? Porque o mandamento, né, é ame seu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente não pode ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando necessidade e simplesmente fechar os olhos, né, e não ajudar, né? E aí aqui, né, a gente sempre fala, né, porque as pessoas elas precisam ter que fala, precisa ter como posso dizer, ter uma fugiu a palavra agora, mas a gente precisa ter a gente precisa construir esse sentimento, né, esse comportamento em nós, né? A gente precisa construir porque muitas vezes a gente está tão no automático e a gente acaba esquecendo, né, de praticar essa gratidão, principalmente com o Senhor, né? Pois o Senhor fez, né, e continua fazendo nas nossas vidas grandes obras e grandes maravilhas, né? Então que a gente possa cada vez mais assim viver, né, uma vida de gratidão ao Senhor, né, viver uma vida grata, né, e agradecer as pessoas que realmente nos ajudam, né, e ter esse reconhecimento que o Senhor ele é bom, o Senhor ele é fiel sobre as nossas vidas, né, e que a gente possa realmente desenvolver, né, uma vida de gratidão, gratidão ao Senhor, gratidão a cada pessoa que passou nas nossas vidas, né, e eu creio, né, por isso eu sou grato, né? Eu sou grato ao Senhor, né, que ele entregou seu próprio filho, né, para morrer em meu lugar, né, para salvar, para que a gente possa ter uma nova oportunidade de se achegar ao Senhor, que a gente possa ter uma vida eterna, né, porque ele se sacrificou para as nossas vidas, né? Eu creio que esse foi o maior presente que o Senhor possa ter nos dado foi esse, né? O poder da gente ser salvos, ser limpos, né, pelo sangue do Cordeiro, né? E ele entregou o seu próprio filho para fazer isso por nós, né? Então eu sou muito grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor também pelos pastores da nossa igreja, né? Porque os pastores da nossa igreja são bênção nas nossas vidas. O Senhor sabe o quanto eu tenho gratidão aos pastores que nos acolheu, me acolheu, acolheu minha família, sabe? Nos ajudou, no, nos compreendeu do jeito que nós somos, trabalhou sobre as nossas vidas, dedicou tempo em ministrações, dedicou tempo em orações sobre as nossas vidas, muitas vezes ajudando pessoalmente, muitas vezes nos ajudando financeiramente, né? E eu creio que o Senhor ele colocou esses pastores com um amor, eles têm um amor tão grande, né? Pelas ovelhas que eles cuidam, mas cuidam de uma maneira especial. Então eu sou grato ao Senhor também pelos pastores, pois eles nos acolheram, né, e acolhe qualquer um que vier. Por mais que a pessoa possa ter inúmeros problemas, né,
Por muitas vezes eles já sofreram com isso, né, de ingratidão do povo, né? Porque muitas vezes eles pegam a ovelha assim toda suja, toda cheia de problema, aí vai lá, cuida, trata, sabe, ajuda, e na hora que a ovelha está bem, ela sai. Mas ela não tem a gratidão com o Senhor, né? E eu também, né, sou grato, né, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, levando a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu creio, né, que cada vez mais que nós abrimos o nosso coração e pedimos a sabedoria e o entendimento da palavra do Senhor, Ele vai nos dar. Ele nos dá a revelação da palavra, né? E eu também sou grato, né, por todos os membros, né, da nossa igreja, né? Pois que uma pregação antiga eu já falei, né? Nós somos um só corpo, né? Então não adianta, não tem como a gente funcionar assim se nós não estivermos juntos. Então eu sou grato pelo Senhor, pela vida de cada um que Ele colocou, que Ele escolheu para estar neste ministério, né? Desde do mais eloquente até o que não sabe falar, né? Aquele que acha que não tem nada para falar do Senhor, que não é capaz, né? Porque muitas vezes eu também achei que eu não era capaz de falar do Senhor. Mas todos nós temos uma função no corpo, todos nós temos uma função dentro do reino de Deus. Muitas vezes uns é usado com um pouco mais de sabedoria, outros é usado um pouco mais de talento. Mas cada um tem um talento, né? E mais uma vez, né, nós precisamos desenvolver, né, este sentimento, né, de gratidão e ser grato por tudo, né? Por tudo mesmo. Porque não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem o Senhor saber. Então tudo que nós passamos na vida é permissão do Senhor. Muitas vezes é por uma desobediência nossa, outras vezes é por um aprendizado. A gente vai aprender alguma coisa neste momento, né? E eu queria deixar aqui um Salmos, que é o Salmos 92, no 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, né? Então eu creio que isso é uma coisa muito especial que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos aceitou, né? O Senhor nos aceitou do jeito que nós somos, né? E a gente não precisa mudar da água para o vinho de uma hora para outra, porque o Senhor ele trabalha em nós, né, em etapas. Então eu creio que todas essas coisas são etapas, né? Muitas vezes eu já tive momentos de ingratidões com algumas pessoas, eu vou ser bem sincero, mas eu aprendi isso, né? Então eu sou grato, muito, muito grato por pessoas que realmente me ajudaram em momentos que realmente eu precisei muito. E eu não esqueço disso. Então eu tenho uma gratidão e um carinho especial com cada um que nos ajudou e com o Senhor também que colocou essas pessoas ao meu caminho, né? Porque se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. Porque eu passei em momentos muito difíceis. Mas eu vi a mão do Senhor cuidando, né, das nossas vidas. E muitas vezes a gente cogitava em pensar em fazer algo, o Senhor usava uma pessoa para nos abençoar fazendo aquilo que o nosso coração desejava. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, eu tenho muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e Ele continua fazendo nas nossas vidas, né? E a mensagem que eu queria deixar é essa, né? É que a gente possa ter cada vez mais gratidão com o Senhor em primeiro lugar, né? Nós viemos agradecer Ele todo dia que nós abrimos nossos olhos, pois mais uma vez Ele renovou as misericórdias dele nas nossas vidas, né? E eu creio que Ele tem grandes coisas para as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento, meu Pai, nós podemos estar compartilhando, meu Pai, da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois o Senhor nos deu essa oportunidade. Quão grato eu sou, Senhor, meu Pai, porque o Senhor provê e continua provendo todas as coisas nas nossas vidas. Então que o Senhor possa, meu Pai, abençoar as nossas vidas nesta noite, nos dando, meu Pai, uma noite, Senhor Jesus, de paz, uma noite que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E que essa mensagem, meu Pai, venha, Senhor Jesus, abrir, meu Pai, o coração das pessoas, meu Pai, para ter cada vez mais gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.